Meus irmãos, desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e os irmãos que estão acompanhando esta transmissão, esta live. Desejamos cumprimentar com a paz de Cristo e os amados ouvintes da palavra com a mesma paz que é em Cristo Jesus. Deus continue abençoando o nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, por nos confiar uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. Deus continue abençoando a nossa querida coordenadora, irmã Iraci, bem como o pastor Tiago Lucena e a sua esposa, irmã Roberta Lucena, por nos confiar esta tão rica oportunidade. Deus abençoe a toda a diretoria aqui do Círculo de Oração, aqui as irmãs que estão em minha retaguarda, dirigente nossa irmã Rosa, e as irmãs que aqui estão, que têm coberto a juventude da igreja de oração. Nós sabemos o quanto somos necessitados da oração da igreja, da oração das irmãs, da oração dos irmãos, porque não é fácil, não é, ser jovem na casa do Senhor. Nós que cuidamos da Umadalp, estamos passando este tempo com a Umadalp, sabemos o quão eles precisam de oração. Recentemente tivemos a nossa viagem missionária. Eu queria aproveitar o ensejo para parabenizar a todos os adjuntos, dirigentes de Umadal, coordenadores, secretárias, componentes, que fizeram um trabalho tão bonito ali na cidade de Catende, onde mais de 50 vidas se renderam aos pés de Jesus. Isto é a oração da igreja, não é? Isso é os irmãos orando por nós e a juventude saindo das quatro paredes e pregando o evangelho, anunciando o nome que é sobre todo nome. Deus abençoe a Umadalp como no todo, e Deus continue com as suas mãos estendidas sobre cada um de vós. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 13, e o versículo de número 14, para a nossa meditação na tarde deste dia. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 14, que assim nos diz a palavra do Senhor. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Amém? Já foi feita a oração? Por favor, tome seu assento. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor na tarde deste dia, louvando a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Yuki Santos, ela que está agora na faculdade fazendo um trabalho. Que Deus continue ajudando, dando sabedoria, que corra tudo bem nessa missão que ela está tendo agora à tarde na faculdade. Queridos, estamos diante de um texto bíblico muito conhecido da igreja. Todos que aqui estão e aqueles que nos acompanham através do YouTube também já ouviram falar acerca dessa passagem bíblica muito conhecida. Trata-se de uma exortação, de uma revelação e como também uma repreensão feita pelo profeta ao rei Saul, mostrando que o rei Saul já havia sido rejeitado, o seu trono já havia sido colocado um outro no seu lugar pela onisciência e previsão de Deus. Saul havia desobedecido o Senhor de várias formas. Saul havia rejeitado os conselhos, os mandamentos e as diretrizes de Deus. Com isso, uma consequência muito pesada haveria de vir sobre o mesmo, a ponto do próprio Deus, usando o profeta Samuel e falando com ele, dizendo que havia o rejeitado. Saul agora haveria de perder o trono para alguém que o próprio profeta chama de segundo o coração de Deus. E este homem que leva este título, homem segundo o coração de Deus, é Davi. E quando falamos de Davi, lembramos de Davi, o matador de urso,
matador de gigante, matador de leão. Davi, um homem que tem uma vasta experiência em guerras, em batalhas, isso porque adquiriu ao longo da sua vida, da sua jornada. Davi, que a estrela, ou melhor, a bandeira de Israel carrega uma estrela, e o nome da estrela é chamada Estrela de Davi. Davi que repousou sobre si uma profecia muito profunda, onde o seu reino seria perpétuo, porque através da sua descendência, da sua linhagem, iria surgir o Messias, o Cristo, o Senhor Jesus. Este homem recebeu um título extraordinário e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Observe que ninguém havia recebido este título ainda, ou havia sido chamado assim. Abraão, chamado de pai da fé, não foi chamado segundo o coração de Deus, ele não levou este nome. Moisés, o homem manso, grande legislador, líder, não levou este título, este nome de homem segundo o coração de Deus. José, o grande homem que Deus usou para salvar a nação ali no Egito, não recebeu este título de homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi chamado assim, homem segundo o coração de Deus. Dito isso e verbalizado pelo próprio profeta Samuel. Lá na frente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 22, Paulo também reafirma este dito e esta forma com que o profeta Samuel se refere a Davi. Ele diz, reafirmando essa passagem, que Deus havia escolhido um homem segundo o seu coração. Mas pare para pensar comigo, por que Davi é chamado assim? Por que Davi leva consigo este título, este nome de homem segundo o coração de Deus? Será que porque Davi era um ótimo guerreiro? Não. Será que porque Davi era matador de urso, matador de gigante, matador de leão? Não. Davi não leva em si esse título de uma forma tão nobre porque era bonzinho, porque nós sabemos que Davi era falho, Davi cometeu falhas, Davi cometeu erros. Davi não era perfeito, Davi não era uma pessoa sem defeitos, muito pelo contrário, Davi cometeu erros em suas jornadas, erros graves, pelos quais o que mais se destaca, o que tem mais fama, foi o erro cometido, o pecado de adultério, de premeditação, de homicídio do próprio Davi. Mas mesmo assim, Deus olha para Davi e diz, é segundo o meu coração. Isto porque Deus conhece o presente, o futuro, o passado. Mesmo conhecendo o futuro de Davi, Deus fala através de Samuel dizendo, ele é segundo o meu propósito, o meu pensamento, o meu coração. E isto não é porque ele é perfeito, isto não é porque Davi tinha habilidades de entoar salmos, porque Davi sabia tocar bem harpa. Davi não recebe este título pelas suas habilidades, Davi não recebe esse título pelos seus méritos, pela sua experiência, pela sua inteligência, porque em meio a isso, nós sabemos que sempre haverá alguém melhor do que nós, sempre haverá alguém que prega melhor, sempre haverá alguém que canta melhor, sempre haverá alguém que lidera melhor, porque nós não somos os melhores. Deus sempre levanta alguém que sabe fazer melhor do que nós, para que a gente entenda que não é sobre nosso talento, mas sim sobre a graça de Deus em nossas vidas.
Portanto, não adianta alguém se vangloriar pelo que sabe fazer, não adianta alguém se vangloriar pelo que executa, não adianta alguém olhar para si diante do espelho e dizer que eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o melhor. Acredite, tem muita gente melhor, tem muita gente que Deus levantou com habilidades maiores do que a nossa. E com certeza isso é mérito de Deus, porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Deus pega as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Deus pega quem não é, aleluia, e levanta só para confundir aquele que se acha alguma coisa, porque esse é o Deus que nós servimos, que não divide a sua glória com ninguém. Davi, homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque simplesmente Davi tinha um talento, ou melhor, Davi tinha uma sede inexplicável pela presença de Deus. Davi era um homem que falhava, Davi era um homem que pecava, Davi era um homem que errava, mas que sabia como ninguém atrair a presença de Deus para si. De modo que Deus olhava para ele e dizia, diante daquela falha, daquele erro, o cobria com a sua graça e com a sua presença. Se vocês observarem comigo o Salmo de número 51, por favor, Salmo de número 51, você vai ver Davi de uma forma extraordinária, buscando por essa presença, depois de ter falhado, depois de ter pecado. O Salmo 51 é chamado de o Salmo da penitência, o Salmo onde Davi confessa seus erros, quebranta-se diante de Deus, mostrando, revelando, trazendo à tona seu erro, seu pecado, suas falhas. Mas aqui ele também clama por misericórdia, aqui ele clama por um novo coração, aqui ele clama por uma nova oportunidade. Mas em meio a tantas coisas que Davi pediu, e tantas coisas que ele poderia pedir, se você observar, no Salmo 51 e o verso de número 11, ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença. Davi poderia pedir muita coisa, Davi poderia verbalizar muita coisa, clamar por muita coisa. Haja vista que Davi era um rei próspero, Davi tinha em seu domínio um grande exército, esse grande exército era chamado de os valentes de Davi, que eram capazes de fazer grandes lutas, batalhas, coisas, apenas para agradar o seu rei. Quem não lembra quando Davi disse, só pensou dizendo, e verbalizou dizendo, tenho sede da água ali de Belém, e os valentes fizeram de tudo para conquistar, para conseguir esta água. Davi tinha um exército grande, forte, famoso, que não temia nada e a ninguém. Davi poderia dizer a Deus quando falhou, Deus, não tire meu exército. Mas Davi esquece o exército. Davi tinha na sua cabeça a coroa. Davi foi o único homem ungido 3 vezes a rei. 3 vezes o óleo, o azeite desceu sobre a sua cabeça. Davi, na oração da penitência, poderia ter dito, Deus, não tire a minha coroa. Mas até isso Davi esquece. Davi poderia ter dito, Deus, não tire as minhas joias, as pedras preciosas que possuo, as riquezas. Mas Davi esquece trono, Davi esquece exército, Davi esquece coroa, Davi esquece posição e diz, Deus, não importa tudo que eu tenho natural, aqui na terra, material, o que importa é apenas a tua presença. Está vendo a coroa? Leve, Senhor. Está vendo as pedras preciosas? Pode levar. Está vendo o exército? Tire. A posição pode tirar, mas não lances de mim uma coisa, não retira de mim uma coisa, não afasta de mim uma coisa. E o que é? É a tua presença, Senhor. A tua presença não afasta. Não me lances fora da tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia.
Quantos não entendem o valor da presença? Quantos estão perdidos correndo atrás de tanta coisa aqui na terra, mas ainda não pararam para entender que a presença é melhor, que a presença tem que ser prioridade, que a presença é mais importante. Tem pessoas que traem, que fingem, que mentem, que caluniam, que usam de artifícios para conseguir as coisas da terra, mas esquecem que melhor do que as coisas da terra é a presença de Deus, são as coisas do céu. Quantas pessoas não têm usado de malícia uma com as outras, porque querem as coisas daqui? Quantas pessoas não têm usado de malícia uma com as outras, porque querem um cargo, uma posição, um nome, um favorecimento, e Deus olhando de cima para baixo dizendo: ah, se tu lutasse pela minha presença, ah, se tu quisesses a minha presença. Porque presença de Deus não vem com traição, presença de Deus não vem com malícia, presença de Deus não vem com língua torpe, presença de Deus não vem com injúria, presença de Deus vem com humilhação, presença de Deus vem com santidade, presença de Deus vem com adoração, presença de Deus vem com caráter, com integridade, com sinceridade, presença de Deus vem com humilhação, reconhecendo que Ele é o mais importante nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. E queridos irmãos, Davi entendeu isso. Davi entendeu que a presença é mais importante. E ele disse: não me lances fora, não me lances fora. Você já observou alguém sem a presença? Você já percebeu alguém que vive sem a presença? Porque alguém que anda sem a presença de Deus é perceptível, nós conseguimos identificar. Alguém sem a presença é vazio. Alguém sem a presença luta pelas coisas erradas. Alguém sem a presença tenta se justificar com coisas que não valem. Alguém sem a presença quer contender com a força do seu braço. Alguém sem a presença, ele mesmo acha que pode resolver. Alguém sem a presença acha que ele que tem a razão em tudo e quer agir do seu jeito, da sua forma. Só que quem tem a presença aprende a esperar. Quem tem a presença entende: não é a força do meu braço, é o Senhor. Quem tem a presença entende: quem entra na batalha é Deus, quem resolve é Deus, quem endireita os caminhos tortos é Deus, quem quebra os ferrolhos de ferro é Deus, quem despedaça as correntes é Deus, quem derruba a muralha é Deus, quem abre o mar vermelho é Deus, quem convence a Faraó é Deus, quem quebra coração de pedra e coloca coração de carne é Deus. Oria caio forantore vai a sobre o fa. Telei que osturia fargue me coma nutria. Eu estou sentindo essa presença aqui. Assim te diz o Senhor nesta tarde: descansa na minha presença. Eu estou entrando onde tu não podes. Descansa na minha presença, porque não é tu que se justifica, sou eu quem falo por ti.
Não é você quem convence sou eu. Não é você quem quebra sou eu. Não é você quem atrai sou eu. E você cante, descanse, diga que eu sou grande, me adore, entra na minha presença, vai dizendo que eu sou fiel, porque quando a minha presença vai adiante de ti, o fogo não te queima, a água não te afoga, as setas não te atingem, porque eu sou escudo, proteção. Aleluia. Como Deus está aqui nesta tarde. Como Deus está aqui nesta tarde. Oh, ei, a cachoeira me camacia, me caiarem ao chorar, que manaquetu camaiaço, que eu faço, me assure, me camaiare, adore que me camanai, tu assure, me camacio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas guerras nessa tua mente, esse sentimento de culpa que predomina no teu coração, que tenta atingir a tua alma e te deixar fraco, sem forças. Quantas vezes não pensasse em tu e desistir por causa dessa falha? Quantas vezes não pensasse em tu, em arriar as armas por causa desse erro? Pensaste em tirar tua própria vida porque achavas não ter mais jeito por causa deste ato, mas assim te diz o Senhor: me busque, clame, entre na minha presença, que tu verás que eu despedaço o jugo, que eu tiro o fardo que está sobre os teus ombros, que eu te dou um motivo para cantar, eu te dou motivo para recomeçar, eu te dou forças para ir adiante, eu te dou forças para prosseguir, eu te dou forças para fazer o meu querer sobre a terra. E eu lhe digo, não é o fim, não te isoles, não penses que está tudo acabado, não penses que tu vai morrer no meio do caminho. Eu sou oportunidade, eu sou perdão, eu sou renovo, eu sou recomeço, e lhe digo, avance sobre a terra, porque a minha presença se apodera de você. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, caite, ó, ergue-me, camácia. Que graça, que presença, aleluia. Moisés disse em Êxodo 33:15, ele disse: Senhor, se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Êxodo 33. Olha o que Moisés fala ao Deus de Israel, dizendo: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou. O povo é rebelde, o povo é desobediente. Porque olhe,
existem coisas que afastam a presença de Deus. Observe, Deus aqui nesse texto queria mandar um anjo, porque o povo estava andando em rebeldia com o Senhor. Irmãos, se existe algo que afasta a presença de Deus, é a desobediência, é a transgressão sem arrependimento. Tem pessoas que acham que essa presença não pode ser roubada, mas pode. Essa presença não pode ser perdida, mas pode. Tem pessoas que podem perder a presença. Observe, Davi lutou para não perder. Moisés lutou dizendo: Deus, é a tua presença que eu quero. Eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, eu não quero querubim, eu não quero serafim. Tu quer o quê? Eu quero a tua presença. Sem a tua presença eu não vou. Mas o pior, irmãos, que tem gente caminhando sem a presença. Tem pessoas que andam sem a presença. Tem pessoas que cantam sem presença, pregam sem presença, vem para o culto sem presença, sai do culto sem a presença, está no culto e não sente presença, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não sente a presença, faz tanta coisa, pula, bate palma, marcha, mas não tem presença. Tem pessoas que fingem sentir a presença, mas não está sentindo nada. Porque presença de Deus é muito mais que choro. Presença de Deus é muito mais que arrepio. A presença de Deus pode trazer choro? Pode trazer arrepio? Pode. Mas é muito mais que isso. Presença de Deus é muito mais que 2 horas de culto. Presença de Deus é muito mais que um momento. Presença de Deus é muito mais que um momento de euforia, de êxtase, de alegria. É muito mais do que isso. Presença de Deus é constância. Presença de Deus é avivamento. E avivamento não é só 2 horas. Avivamento não é só dentro da igreja. Avivamento é na rua, é na escola, na faculdade, no trabalho. Porque tem presença em todo lugar. É presença aqui, é presença na rua, presença na escola, na faculdade, no trabalho. Deus está conosco em todo lugar. Aleluia. Isto precisa ser um fato e uma realidade nossa, mas tem muita gente que ainda não entendeu isso. E acredite, caminhar sem a presença, lutar sem a presença, fazer alguma coisa sem a presença é sinônimo de derrota, de frustração, de decepção. Porque a partir do momento que eu entro numa batalha sem a presença de Deus, já tenho certeza de uma coisa: eu vou perder. A partir do momento que eu começo alguma coisa sem a presença de Deus, já tenho resultado. É a única forma que você entende. Vai entrar em uma peleja já sabendo o resultado, por antecipação: derrota, frustração, erro. Porque sem a presença eu não continuo, levanto e caio. Sem a presença eu não adoro, só canto. Sem a presença grito muito, mas sem unção. Sem a presença é só máscara, mas não tem conteúdo dentro. Sem a presença é só aparência, mas não tem essência. Sem a presença é fingimento, é teatro. Sem a presença é apenas um fogo que acende, mas logo apaga, porque não tem combustível para continuar aceso, não tem azeite na lamparina para continuar acesa. Sem a presença eu vou, mas sei que não vou chegar. Sem a presença eu desço a peleja, mas eu sei que vou perder. Mas com a presença eu entro e eu sei que Deus vai me dar vitória.
Com a presença eu vou, e eu sei que eu chego até o final. Cambaleando, se arrastando, chorando, gemendo, sofrendo, mas eu chego, porque quando eu caio, Ele pega nas minhas mãos e diz assim: eu te levanto, eu te coloco de pé. Quando eu não consigo mais andar, Ele me carrega nos braços e diz: eu vou contigo, mas não te deixo na beira do caminho, porque eu tenho a presença. Aí Moisés disse: não me lance. Moisés disse: sem a tua presença, não me deixa sair. Eu não quero sair daqui sem a tua presença. Olha a prioridade. Tem gente que se ilude com anjo, né? Anjo, tanta coisa, coisa boa, anjo, eita. Moisés não se iludiu com anjo. Tem gente que dá mais glória a Deus quando alguém diz assim: o anjo está na casa, do que quando diz assim: Jesus está na casa, né? Estou vendo anjo. Eita. Mas Moisés não se iludia com anjo, não. Moisés queria a presença. A presença. Porque a presença de Deus promove em nós algo que nada pode promover. A presença de Deus promove em nós algo que nada pode promover. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Conversando entre si. De repente Jesus se aproxima deles. Eles não entenderam que aquele era Jesus. Vai conversando sobre os últimos acontecimentos. O dia vai sumindo, vai chegando a noite. Os discípulos de Emaús convidam a Jesus para entrar em sua casa. Jesus entra, ele reparte o pão. Aí quando reparte o pão, alguém depois lembra: eita, era ele. Tu não viu como ele partiu o pão? Tu não viu o que a gente sentia? Porque quando ele está, tudo é diferente. A ceia é diferente, o culto é diferente, o adorar é diferente, o pregar é diferente, o caminhar é diferente, o agir é diferente, o trabalhar é diferente. Quando ele está presente, tudo é diferente. Oh, aleluia, aleluia. Nunca se viu nos últimos dias tantas crises existenciais como ultimamente. Nunca se viu tantas pessoas detidas, tantas pessoas com uma frieza espiritual. Nunca se viu tantas pessoas abrindo mão das coisas de Deus por coisas do mundo. Existe uma profecia bíblica que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E óbvio que aquele que escolhe iniquidade rejeita a presença. Aquele que escolhe iniquidade rejeita Deus. Aquele que escolhe as coisas do mundo não consegue usufruir de tudo que Deus quer dispensar para a sua vida. Mas a consequência disso é pessoas sem paz, sem amor, sem razão, sem alegria. O que tem de gente vivendo de cerimonial? Faz por fazer, vive por viver, trabalha por trabalhar, canta por cantar, prega por pregar, anda por andar, mas está vivendo sem a verdadeira essência, sem a presença. Estão vivendo de cerimonial. Você que nos assiste, vocês que aqui estão, entendam: com Deus não é viver por viver. Com Deus é viver com propósito. Portanto, não ache que a sua vida é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é uma vida sem propósito, é uma vida aleatória. Chega de viver do jeito que você está vivendo.
viver como se não houvesse um Deus que tanto lhe ama, viver como se não houvesse o céu que lhe espera, viver como se não houvesse um Deus que tem a sua presença para lhe dar. Deus é aquele que te dá ânimo nesta tarde. Eita, estou sentindo o Senhor aqui. Deus fala contigo aqui hoje e te diz: eu te dou ânimo, eu te dou força, eu te dou alegria. Alegria para cantar, alegria para caminhar, alegria para dizer que eu sou o teu Senhor. Eu te dou alegria. Sai desse quarto, se desprende dessas crises. Eu te dou alegria para vencer esses traumas. Levanta-te do chão, levanta-te do pó, levanta-te deste lugar, porque eu seguro em tuas mãos agora e digo assim para você: a minha presença se apodera de ti, a minha presença vai ao teu encontro agora, e eu animo o teu coração. Olha eu te dando alegria, olha eu te dando força, olha eu te dando ânimo. Não vai desistir, tu não vai desistir, tu vais até o fim, tu vais até chegar aonde eu quero que tu chegues. Eu sou aquele que animo a tua alma agora e te dou um novo cântico na tua boca. Cântico novo, alegria, força, renovo. Cântico novo, alegria, força, renovo para tu prosseguir, porque a minha presença vem para te alegrar. Oh, Jesus já está salvando do outro lado. Já tem uma vida para Jesus. Aleluia, aleluia. Moisés lutou por essa presença. Os discípulos de Emaús entenderam o impacto dessa presença. E Davi não vivia sem essa presença. Porque um homem sem a presença é igual a um jardim, mas sem flores. O homem sem a presença é igual ao oceano, mas sem peixes. O homem sem a presença é igual ao céu à noite, mas sem estrelas. O homem sem a presença é igual a uma lata vazia descendo uma ladeira. Só faz barulho, mas não tem conteúdo. A escolha é nossa entre viver com a presença ou viver sem a presença. Aquele que vive sem a presença, ele é chamado de, pode ser até levar nome de vivo, mas está morto. O que anda sem a presença leva nome de vivo, mas está morto. Mas aquele que tem a presença pode até estar morto, mas com a presença ele ganha vida, ele se ergue. Aleluia. Portanto, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Jesus já salvou a segunda vida. Precisamos fazer como Davi. É olhar tudo que temos e dizer: Deus, isso aqui não é prioridade. A prioridade é a tua presença. Eu sei que as falhas lhe chamam para o contrário. Eu lembro de Isaías. Isaías, na presença de Deus, disse assim: eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: não sou digno. Aí o Senhor olhou para ele e disse assim: mas peraí que eu tenho algo para você. Um atenaz com uma brasa viva, e tocou nos lábios do profeta, e em vez de luto, teve vida.
As falhas, elas trazem uma mensagem contrária. Ó Davi, caiu em adultério. Davi poderia procurar a morte. Davi poderia procurar tirar sua própria vida. Davi poderia desistir de tudo. Davi poderia dizer, tem mais jeito não, quer saber? Não quero mais saber de nada. Entrar numa crise existencial e não querer mais viver. Mas no meio da falha, Davi pensou diferente. Davi pensou, eu tenho um Deus que não desiste de mim. Eu tenho Deus que me dá oportunidades. Eu tenho um Deus que me conhece por dentro e por fora. Aí Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Observe que ele não diz, faz em mim. Ele diz, cria em mim. Ou seja, o coração que eu tenho, quebre, lance fora, não presta para nada. Agora me dê um coração novo. Eu quero um coração novo, cria. Me dá um coração novo. Tudo isso por quê? Porque eu não quero ser lançado fora da tua presença. Eu não quero saber o teu erro. Eu não quero saber a tua falha. Eu não quero saber o teu pecado. Para isso já existe Satanás e os seus adeptos que gostam de acusar erro, falha e pecado. Não, eu não quero saber disso. Só quero te dizer uma coisa. Existe um jeito. Existe uma solução. Não adianta querer tirar a própria vida por causa dessa falha achando que não tem jeito. Não adianta querer se isolar no quarto, sem querer ver o mundo, sem querer ir para fora, achando que não tem jeito. Deus está lhe dizendo, ainda há esperança para a árvore que for cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará, renovará, ressurgirá. A presença de Deus te dá jeito. A presença de Deus ainda faz vale de osso seco se transformar no exército. A presença de Deus ainda pega vaso quebrado, os cacos, e torna a fazer um novo vaso. A presença de Deus ainda pega o torto e endireita, e ainda faz sentar em cadeira de príncipe. A presença de Deus ainda vai no drogado, liberta do vício, liberta do cigarro, liberta da cachaça, e ainda põe uma Bíblia na mão, veste ele dignamente e faz dele um pregador, um profeta na sua presença. A presença de Deus ainda entra em beco, entra em rua, entra em favela, entra em distrito, entra em cidade e pega aquele que a sociedade rejeita e faz dele um instrumento em suas mãos. A presença de Deus dá jeito. A pergunta que eu te faço aí do outro lado é: tu se entrega a essa presença? Tu se deleita nessa presença? Tu se rende a esta presença? Se tu se rende a essa presença, se tu se deleita nessa presença, escreve aí: eu me entrego para Jesus. Eu aceito Jesus. Escreve aí agora no chat: eu me entrego para Jesus. E deixa a presença desse Deus te tomar, te invadir, te encher, fazer por você o que ninguém pode. Escreve agora: eu me entrego a Jesus. Porque quando tu fizeres isso, tu verás que a tua vida irá ser mudada, irá ser transformada, irá ser modificada em uma nova vida. Jesus acabou de salvar a terceira vida. Quem pode dar glória a Deus nessa tarde? Quem pode dar glória a Deus nessa tarde? Jesus acabou de salvar a terceira vida. Onde está a quarta vida que se entrega para Jesus nesta tarde? Você pode estar, aleluia, aleluia. Você pode estar
no quarto. Você pode estar dirigindo, ouvindo essa live, essa transmissão. Você pode estar em casa, na sala. Você pode estar em qualquer lugar. Se estiver dirigindo, pare o carro agora e se entregue a essa presença. Se estiver em casa, para o que está fazendo agora e se entrega a essa presença. Jesus já salvou a quarta vida. Eu creio que essa presença faz o que o homem não pode fazer. Eu creio que essa presença faz o que ninguém pode fazer. Porque a presença de Deus, ela modifica as pessoas, ela modifica o ser humano. E nós estamos aqui por essa presença. Olhe para cá. Você poderia estar em tantos lugares. Você poderia estar fazendo tanta coisa. Você poderia estar perdendo tempo com tanta coisa aí fora. Mas você priorizou a presença. Você deixou de fazer muita coisa para estar aqui ouvindo essa palavra. Você deixou de estar em outros lugares para estar ouvindo essa palavra. Portanto, escute o que o Senhor te diz. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Jesus já salvou a sexta vida. Jesus está dizendo aqui: eu não desisto de você. Alguém do teu lado desiste. Alguém que tu ama virou as costas. Alguém que tu confiava desistiu de você. Mas assim te diz o Senhor. Estou sentindo Deus aqui. Assim te diz o Senhor: eu pego pelas tuas mãos. Oria camantrio, uria sergue me covanácia. Eu te levanto nesta tarde. Eu te abraço. Eu lhe digo: eu sou socorro. Eu sou a tua esperança. Quem disse que vai terminar assim? Quem disse que não tem mais jeito? Quem disse que tu vai morrer desse jeito? Não, eu estou entrando e fazendo uma obra muito grande. Contemple com os teus olhos espirituais o meu trabalhar nesta tarde. Olha eu quebrando os laços. Olha eu despedaçando as setas. Olha eu queimando o carro no fogo. Olha eu colocando tudo no lugar. Eu estou colocando tudo no lugar por tua causa. Estou soprando o vento. E este vento vai atrair alguém para a minha presença. Alguém se chegará a ti. Alguém te abraçará de verdade. Alguém vai te pedir um perdão, porque eu falo aos corações e lhe digo: não desisto de você. Sou alegria. Eu sou paz. Eu sou o teu sustento. Assim diz o Senhor. Meu Deus. Jesus já salvou 7 vidas nessa tarde. Onde está a 8ª vida? Onde está a 8ª vida? E quando as irmãs cantam, você escreve aí: eu quero Jesus. Eu me entrego a Jesus. Eu me rendo. Eu quero declarar teu nome. Sobre toda mente e coração. Onde está a 8ª vida? Escreva: eu quero Jesus. Existe paz em tua presença. Eu me rendo a Jesus. Vamos, Jesus. Aleluia. Onde está
nome. Bendito Deus. Quebrando os vícios dessa geração. Aleluia. Onde está a oitava vida? Claro que a esperança e liberdade. Escreve. Amo Jesus. Aleluia. Teu nome é cura. Onde está É você? poderoso. Aleluia. Teu nome é vida. Aleluia. Aleluia. Destrói cadeias. Fêmea. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.